Olá, eu espero que você esteja bem, com saúde. Eu sou a Léo Albuquerque, sou psicóloga clínica, atuo com base na terapia cognitivo-comportamental e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a inteligência positiva, utilizando o livro com o mesmo nome, Inteligência Positiva, do autor Shirzad Chamini. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a mente sábia e a mente crítica. Alguns dos meus clientes já fizeram um teste, tem um teste que eu vou deixar o descritivo, o link aqui na descrição desse vídeo. Então eu sugiro que antes de você seguir, dá uma pausa no vídeo, clica no link, que é da editora do livro, e faz o teste para você verificar qual que é o coeficiente de inteligência positiva que você tem no momento e quais são os seus 9 sabotadores e qual que é a percentual de atuação de cada um deles na sua vida no dia de hoje. O link está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar no final também. Nós vamos dar uma olhada então. Pausa o vídeo, faz o seu teste, pega o seu relatório e depois você volta aqui no vídeo para você comparar com as informações que eu vou estar te passando, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre o que é inteligência positiva e o QP. Inteligência positiva é uma indicação do controle que você tem sobre a sua própria mente e o quão bem a sua mente age em benefício próprio. QP é a sigla de coeficiente de inteligência positiva. É a porcentagem de tempo em que sua mente age como sua amiga ao invés de inimiga. Dentro da nossa mente existe um lado crítico, que abriga personagens que ativamente sabotam a nossa felicidade e o nosso sucesso. E tem um outro lado da mente sábia, que mais para frente eu vou explicar para você como é que funciona. Vamos olhar primeiro, então, a mente crítica e os seus sabotadores. Os 9 sabotadores são inimigos internos, um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com a sua própria voz, crença, suposições, mentiras que eles contam para fazer com que a gente acredite neles, que trabalham contra o que é melhor para você. Eles estão ligados às funções do nosso cérebro que se concentram na sobrevivência, na parte mais primitiva do nosso cérebro, que atua como luta ou fuga. Cada um de nós desenvolve os seus próprios sabotadores desde a infância para conseguir sobreviver às ameaças que percebemos na vida, tanto física como emocionais. O próprio autor conta na sua história que quando ele nasceu, a família dele tinha um pequeno comércio, tinha uma certa prosperidade financeira, e quando ele nasceu, a família teve uma falência. E eles eram supersticiosos, então eles atribuíram o nascimento dele à falência dos negócios da família, ao ponto de que eles proibiram de falar o nome dele, porque senão trariam acontecimentos não auspiciosos. E aí ele faz o quê então? Ele percebe isso depois, mas o que que ele faz? Como ele tem que provar para a família que não era verdade isso, ele começa a tentar ser o melhor em tudo que ele faz. Mas isso depois, com o tempo, ele vai perceber que não foi tão produtivo assim para ele. Vamos seguir. Vamos ver então os 9 sabotadores. Então a gente tem a mente crítica dentro do nosso cérebro, que é o principal. Ele afeta todo mundo. Ele leva você a encontrar constantemente defeitos em si mesmos, nos outros e nas condições e circunstâncias. E o crítico, ele é ajudado por 9 sabotadores. Então vamos ver quais são. O insistente. Entre as características dele tem mais coisa, mas principalmente tem a necessidade de perfeição, ordem e organização levada longe demais. O prestativo obriga você a tentar ganhar aceitação e afeição, ajudar, agradar, salvar ou elogiar os outros constantemente. O hiperrealizador deixa você dependente do desempenho e realizações constantes para ter respeito e validação próprios. O vítima quer que você se sinta emotivo e temperamental como forma de ganhar atenção e afeto. O hiperracional
coloca um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. O hipervigilante faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você, em relação a tudo que poderia dar errado. O inquieto está constantemente em busca das emoções maiores na próxima atividade, mantendo-se sempre ocupado. O controlador, movido por uma necessidade ansiosa de estar no comando de tudo, controlar e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. E o esquivo se concentra no positivo e no prazeroso de uma maneira extrema, evitando tarefas difíceis, desagradáveis e conflitos. Quando você fizer o seu teste, ele vai te dar um gráfico mostrando para você qual que é o percentual de cada um deles aqui agindo na sua mente nesse momento e um descritivo completo de cada um deles. Por outro lado, nós temos a mente sábia, que ela representa a parte mais profunda e inteligente que tem dentro da gente. E a mente sábia tem acesso a 5 grandes poderes de sua mente, que os mobiliza para encarar qualquer desafio. Esses poderes residem em áreas de sua mente diferentes das que alimentam os seus sabotadores. Lembra, a nossa mente crítica, ela atua com base na nossa mente sobrevivente. O nosso sábio atua com outra parte do nosso cérebro. E os 5 poderes do nosso sábio são: explorar com grande curiosidade a mente aberta, ter empatia consigo mesmo e com os outros, levando compreensão e compaixão a qualquer situação, inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais, navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe em seus valores e missão mais profundas e básicas, e ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e as distrações dos sabotadores. Então, as 3 estratégias para a gente ativar nossa inteligência positiva são reconhecer e enfraquecer os nossos sabotadores. Através do teste, você vai identificar os padrões de pensamento e emoções que vêm deles. Tipicamente, eles se justificam e fingem que são os nossos amigos, mas não são. Observar e rotular os pensamentos ou sentimentos quando eles aparecem vão ajudar a gente na estratégia de ativar a nossa inteligência positiva. O segundo ponto da nossa estratégia é fortalecer a nossa mente sábia. Então, a gente vai aprender como que a gente ativa os 5 poderes. A gente fazendo isso, a gente muda para a perspectiva do sábio e acessando os 5 poderes, praticando com os jogos sugeridos e estimulando os poderes deste sábio, a gente fortalece a nossa estratégia e a nossa inteligência positiva. E por fim, a gente vai aprender a fortalecer os músculos do nosso cérebro QP, do coeficiente de inteligência positiva. A gente vai aprender a diferença entre o nosso cérebro sobrevivente e o nosso cérebro QP, o coeficiente de inteligência positiva, o quanto a gente usa a nossa inteligência a nosso favor. Os QPs permanecem sem desenvolvimento por anos, enquanto os sobreviventes andam usando esteroides. A história de David. David é um daqueles raros empreendedores que conseguem fundar uma empresa e se manter no comando bem depois de ela chegar à marca de $1 bilhão. Pouco depois de sua empresa abrir o capital, David se viu sob uma carga de estresse sem precedentes. Depois de anos de crescimento explosivo e lucrativo consistente, a equipe dele parecia a caminho do primeiro ano de perdas. O resultado seria desastroso para as ações novatas no mercado. David tinha que mudar o rumo das coisas e precisava fazer isso rápido. Ele me pediu para trabalhar com a sua equipe. Depois de uma rápida avaliação de QP, falei para David que a maneira mais veloz e eficiente de aumentar consideravelmente o desempenho era melhorar o QP dele próprio e da sua equipe. O coeficiente de inteligência positiva dele tinha sido avaliado em 48 e o da equipe em 52. Isso significava que eles estavam desperdiçando muita energia mental e emocional, ou estavam usando para sabotarem a si próprios. Era provável que conseguissem melhorar o desempenho significativamente ao ajustar as estratégias e táticas e ao aprimorar as habilidades.
Mas parar de se sabotar e mobilizar os poderes do sábio teriam efeitos muito mais fortes e duradouros. David, a princípio, ficou intrigado com a minha sugestão. Ele e a equipe tinham orgulho do que faziam de técnicas de pensamento positivo e achavam que por essa prática significava que tinham QPs altos. Afinal, o desempenho da empresa antes de abrir o capital tinha sido bom. A questão era, por que estavam tendo dificuldades de repente? Sugeri que as técnicas de pensamento positivo não se equiparavam ao poder dos sabotadores camuflados que interferiam. Parecia que os sabotadores tinham sido superestimulados desde que a empresa tinha aberto capital, o que fazia sentido. O estresse os alimentava e abastecia. Além disso, administrar uma empresa pública era diferente de administrar uma empresa privada. Os sabotadores dos membros das equipes estavam dificultando que eles mudassem algum dos modos ultrapassados com os quais estavam administrando o negócio. Nosso primeiro trabalho era nos concentrar no QP de David, pois ele era o líder e causava impacto significativo no QP da equipe. A primeira reação de David foi que ele não tinha um crítico forte, pois não era uma pessoa muito crítica. Expliquei que o crítico em geral se disfarça bem e costumamos não perceber quando estamos criticando. A maior parte dos sentimentos de estresse, ansiedade, frustração, decepção, arrependimento e culpa são resultado direto de criticar a si mesmo, os outros ou as situações ou resultados. O grande estresse e desconforto que David estava sentindo me disse que ele deveria ter um crítico forte na cabeça que estava fingindo ser o seu amigo. Para mostrar o poder que o crítico dele tinha, examinamos os pensamentos que fizeram com que David rolasse na cama às 3 horas da manhã da madrugada anterior. Ele escreveu 20 pensamentos. Pedi que ele classificasse cada um como neutro, útil ou prejudicial. David decidiu que 3 dos pensamentos eram úteis: lembrar da reunião marcada com o fornecedor, falar com o RH sobre o pacote de compensação de funcionário e pedir ao assistente que marcasse uma viagem para uma conferência. Concordei com David que esses 3 pensamentos eram úteis. Ainda assim, perguntei: o que teria acontecido se esses pensamentos não tivessem ocorrido às 3 horas da madrugada, interrompendo seu descanso? E ele concordou que provavelmente teriam ocorrido mais tarde no mesmo dia e que nada teria sido perdido. David marcou 5 pensamentos como neutros. Ele incluía lembrar o dia da formatura na escola, sua primeira viagem à África e o seu primeiro inverno em Nova York. Concordamos em classificar esses pensamentos como neutros e aleatórios, embora um psicanalista pudesse se divertir com eles. Em seguida, examinamos o que David tinha classificado com precisão, porém hesitantemente, como pensamentos prejudiciais, tal como a possibilidade da diretoria demiti-lo e o desempenho da empresa não melhorar. Isso levou a uma cascata de pensamentos sobre o que aconteceria com a sua reputação se ele conseguiria permanecer na casa em que morava com seus carros de luxo e etc. Outros pensamentos provocadores de ansiedade incluíam preocupação em potencial, perder um cliente e o medo de uma apresentação futura para os investidores não serem boa. Alguns pensamentos eram sobre arrependimentos. Por que não tinha reagido mais rapidamente a uma mudança na dinâmica do mercado? Por que não tinha contratado o sujeito que seria certo para a área de desenvolvimento de negócio e desperdiçou 9 meses até demiti-lo? David disse que estava hesitante em classificar com firmeza esses pensamentos como prejudiciais porque eles o mantinham alerta e o pressionavam a trabalhar muito para virar o jogo. Perguntei se era a primeira vez que ele estava tendo esse pensamento e ele admitiu que não, que eles eram recorrentes. Já tivera ele dezenas, centenas de vezes. Eu disse para David que não tinha problema nenhum a mente dele lembrá-lo da importância de uma reunião de vez em quando, que ele poderia usar o lembrete para se preparar para a reunião. Mas não havia nada de útil em o seu crítico ficar insistindo repetidamente em deixá-lo angustiado às 3 horas da madrugada, quando não havia nada que ele pudesse fazer além de rolar na cama. Em seguida, expliquei que isso também era verdade quanto a ponderar sobre erros passados. Rever o erro uma vez como tentativa de aprender e não repeti-lo era útil, mas ser perturbado várias vezes não era útil.
Os resultados eram falta de energia, pouco descanso e ansiedade, estresse, decepção, culpa e arrependimento constante. Era pura e simples sabotagem. Essa é a história de David. E quantas vezes acontece isso com a gente? O nosso crítico toma conta, justifica para a gente que ele está fazendo isso para nos proteger, mas o quão útil isso realmente é na nossa vida? Então, a gente vai pensar agora em expor a mentira, porque normalmente a gente vai falar como David, eu preciso dos meus sabotadores, eu preciso ser crítico, eu preciso ser exigente. Alguns CEOs de algumas empresas falam, eu conquistei boa parte do meu sucesso ouvindo a voz do meu sabotador e do meu crítico. Mas a pergunta que o autor faz é, qual o preço emocional que você paga ao ouvi-los? E o sábio, a mente sábia, quando ativada, ela oferece uma abordagem diferente. Primeiro, se solidariza com você e o assegura de que, embora tenha cometido um erro, você ainda é uma pessoa maravilhosa, que tem que ter compaixão por si mesmo e todo ser humano é passível de falhas. Tanto o sábio como o sabotador podem te levar ao sucesso, mas por caminhos diferentes. O sábio tem muito mais discernimento, percepção, agilidade, vigilância, criatividade, decisão e é mais voltado para a ação do que qualquer sabotador. Como ativar a nossa mente sábia, então? A primeira técnica que o autor oferece para a gente é a técnica dos 3 presentes. Ao lidar com uma suposta situação desafiadora, pense em pelo menos 3 formas que essa situação ruim poderia se transformar em uma dádiva ou oportunidade. O período de tempo nesse momento não importa, pode ser dias, meses ou anos. Aceitar um resultado como uma dádiva não significa atrair outros problemas e nem não fazer nada com ele. Por exemplo, você faz o melhor que poderia fazer para não deixar um copo de água cair, mas ele escorrega na sua mão e quebra. Qualquer quantidade de tempo e energia gasto com raiva, culpa, arrependimento ou preocupação é um completo desperdício. Se você decide ativamente transformar o copo quebrado em dádiva, pode examinar detalhadamente como e por que ele escorregou da sua mão para se prevenir e não deixar cair no futuro um copo mais caro. Ou a dádiva pode ser que o acidente dá a você a chance de praticar ser mais positivo e engenhoso, enquanto decide uma maneira criativa de conhecer o vendedor a trocá-lo sem cobrar. Ou você poderia aprender a fazer objetos de vidro como hobby novo, o que levaria não apenas à substituição do copo, mas também a uma fonte de diversão para toda a vida. Você não precisa sempre transformar ativamente uma situação ruim em dádiva. Sua outra opção é apenas esquecer e deixar para trás, sem qualquer resíduo de infelicidade, arrependimento e sofrimento. É mais fácil fazer isso depois que você realmente começa a acreditar na perspectiva do sábio, de que, se você quisesse, poderia investir tempo e energia para transformar a sua situação em dádiva. Quando você acredita que tem escolha, é mais fácil decidir deixar isso para trás. Investir tempo e energia no sábio, não nos sabotadores. Os 5 poderes do sábio, então, vamos lá. O primeiro é tenha empatia. E essa empatia ela é direcionada para 2 alvos, você e os outros. Isso vai fazer com que você recarregue as baterias e renove a energia sugada pelos sabotadores. Alguns podem dizer que isso é contraproducente. Você precisa ser mais duro consigo mesmo. Mas qual o prejuízo emocional de viver assim? E aí, um jogo do poder para você ativar a empatia é a visualização da criança. Você se visualizar como uma criança ou visualizar aquela pessoa que te incomoda, que te causa algum problema como uma criança. Como que você lida com uma criança? Você tem coragem de ser arrogante, antipático, duro com uma criança? Imagine se imagine com 5 anos de idade. Quando uma criança de 5 anos erra de forma não proposital, como que você lida com essa criança? Então,
para você praticar empatia, evoque a criança do seu interior. O segundo poder do sábio é a exploração. Com a pureza de uma criança andando pela praia, por exemplo, que vira uma pedra para ver o que tem embaixo. Explore. O que esse problema está querendo te dizer? O que essa situação tem para te ensinar? Energias e emoções puras são baseadas na curiosidade, franqueza, assombro, fascinação pelo que está sendo explorado. E a pergunta do sábio é: o que mais eu posso descobrir com isso? Descobrir as coisas mais importantes, explorar os nossos erros e falhas. É o antropólogo fascinado. O terceiro poder do sábio é a inovação. Mudar quando o modo antigo de resolver não funciona mais. Pensar como fazer de outro ponto de vista. Desapegar-se de padrões pré-concebidos. E o objetivo disso é um volume de ideias e não a qualidade efetivamente delas. O jogo do poder sugerido aqui nesse poder do sábio é o sim e. Dessa forma, cada ideia é apreciada ao invés de simplesmente ser criticada. Você pega um problema e ao invés de você se irritar ou racionalizar de uma maneira sem alternativas, você vai perguntar: sim, mas e se eu fizer diferente? Sim, mas e se eu tentar de outra forma? Sim, mas e se eu olhar por outro ponto de vista? O quarto poder do sábio é a navegação. Lida com a escolha entre vários caminhos e alternativas, com base em uma consistente bússola interna. As coordenadas dessa bússola são os seus valores pessoais. Quando estiver com vários caminhos à frente, escolha aqueles que mais se identificam com o seu senso de valor, propósito e significado. O jogo de poder sugerido aqui nesse quarto poder é: olhe para o futuro. Imagine-se no final de sua vida, diante das escolhas que você tem que fazer agora. O que você gostaria de ter escolhido? E o quinto poder é a ativação. O poder de ativar o sábio leva você à ação pura. Você vai usar quando tiver a clareza do rumo das ações que tem que tomar. E o jogo do poder aqui é: tome o lugar dos sabotadores. Aqui você prevê como seu principal sabotador vai tentar te impedir e você intercepta e desacredita o ataque dele como uma outra ação, quando estiver com o modo sábio ativado. Desafio. E você? Em que área do seu trabalho ou da sua vida você poderia fazer uso de uma perspectiva criativa? Faça o jogo do sim e, escrevendo uma ideia após a outra, sem parar por 10 minutos, sem nenhuma avaliação no processo. Isso é foco na solução e não foco no problema. Toda essa nossa conversa foi baseada nesse livro, Inteligência Positiva, e o link vai estar na descrição desse vídeo, mas também segue aqui para que você possa fazer os seus testes e verificar como é que estão os seus sabotadores e a sua inteligência positiva, o quanto você tem usado ao seu favor e não contra você. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!